Iniciando então a aula de hoje, vamos falar sobre campos magnéticos produzidos por corrente. Na aula passada a gente deu a introduzida em campos magnéticos, certo? Nas equações aí da força, a velocidade e o campo, né, um produto vetorial ali. E na aula de hoje a gente vai falar mais precisamente aí sobre campos produzidos por corrente, bobinas, certo? É um conteúdo aí bem interessante do curso aqui, porque vocês vão ter aí, em cima dessas abordagens, umas 4, 5 disciplinas aí dos semestres seguintes que vão estar só falando disso, tá? De efeitos aí e como que a gente pode estar utilizando isso na engenharia elétrica, né? Transformador, motores, geradores, né? Então, aqueles fiozinhos que vocês viam dentro de um motor, aqueles motorzinhos de controle remoto, hoje vocês vão descobrir um pouco, né, como é que funciona, da onde vem essa força aí, né? Isso era uma coisa que sempre me intrigava, né? Meus brinquedos, assim, a maioria, eu não tenho nenhum mais da minha infância, porque eu quebrava tudo para saber o que tinha dentro. Eu tinha curiosidade em saber como é que funcionava, né? Nessa de querer funcionar, acabava quebrando tudo. Mas, enfim, né? Essa. Fiquei lembrando agora. Essa curiosidade aí é interessante, é bom ser curioso, né? Mas é bom também cuidar dos brinquedos, tá? É o que eu falo pro meu filho agora. Mas essa curiosidade traz conhecimento, né? A gente busca conhecimento através da curiosidade. Então sejam curiosos, tentem entender, né? Eu tento nas aulas aqui sempre explicar, né, às vezes mais a fundo, linkar com outras disciplinas, justamente para mostrar que uma coisa, né, é um caminho que vai seguindo, né? A gente começa com equações básicas e a partir dessas equações a gente vai montando aí um entendimento de um assunto. E às vezes esse assunto engloba 3, 4 disciplinas, né? Mas eu acho que é válido aí até para vocês também começar a se aprofundar mais, para quem pensa em dar seguimento nos estudos, fazer um mestrado, um doutorado. É sempre bom vocês entenderem da onde as coisas vêm e por que, que as coisas são como são. E me perguntem, né? Se tiver que parar a aula aí para explicar alguma coisa mais de uma vez, perguntem. É melhor do que carregar dúvida e não entender mais nada. Certo? Então vamos dar continuidade aí. Na aula de hoje a gente vai falar sobre cálculo do campo magnético produzido por uma corrente dentro de nas redondezas de um fio retilíneo longo, arco de circunferência, né? Vamos levantar algumas equações, forças entre duas correntes paralelas, a lei de Ampère, solenoides e toroides, campo de um dipolo magnético. Tá? Então esse é o assunto da aula de hoje. Então, fios condutores de corrente interagem em campos magnéticos, pois também produzem campo magnético ao seu redor. Na aula passada, né, a gente falou sobre o experimento de Christian Ørsted, né, onde ele descobriu uma relação entre correntes elétricas e campos magnéticos, né, aproximando uma bússola de um fio onde por dentro deste passava uma corrente elétrica, né, existia uma corrente elétrica. E hoje a gente sabe, né, que sempre que existir uma corrente elétrica dentro de um fio, a gente vai ter um campo perpendicular ao sentido da corrente, tá? A direção perpendicular, descrevendo uma trajetória circular, tá? Então, num ponto qualquer que a gente for pegar, né? Se for pegar um ponto aqui em cima desse B aqui, né? Pegar esse ponto aqui, o sentido aqui vai ser sempre perpendicular ao sentido da corrente, né?
ou seja, descreve um ângulo de 90 graus, né? E essa regra aí é uma regra bem conhecida, a regra da mão direita, né, para a gente descobrir que lado a gente tem, qual que é o sentido do campo, né? Se ele está horário ou anti-horário em relação ao fio, né? Então, se a corrente estiver para baixo, né, eu boto minha mão direita, aqui é a mão direita, né, boto minha mão direita para baixo, eu vou ter que o sentido dele vai ser assim, né? Então ele entra, né? Ele entra na página no lado esquerdo, que é aqui, e sai da página no lado direito. Correto? E se eu tenho essa corrente para cima, eu tenho que daí vai se inverter, né? Então eu vou estar botando para cima o meu polegar, no sentido da corrente, e os meus dedos ali vão descrever a trajetória agora, a nova trajetória do meu campo. Então, do lado esquerdo do meu fio, eu tenho que o meu campo está saindo da tela, e do lado direito, eu tenho que ele está entrando agora, né? Beleza? A regra da mão direita indica sentido do campo. Agora, como a gente pode calcular esse campo magnético produzido por uma corrente? Então aí existe, para isso existe a lei de Biot-Savart. São dois franceses que acompanharam essas experimentações de Ørsted e de fato conseguiram encontrar uma relação, tá? Então essa lei ela ela foi criada, né, essa equação foi criada em base em experimentações, tá? Não tem uma, eu vou dizer assim, uma dedução. Claro que se vocês dão uma pesquisada, talvez, né, vocês vão encontrar alguns artigos que vão descrever como que eles chegaram, né, a partir de quais cálculos que eles chegaram nessa equação. Mas, basicamente, ela vem de experimentações, tá? E semelhante à força entre duas partículas pontuais lá, né, a lei de Coulomb, a gente tem que essa intensidade de campo varia com o quadrado, inverso do quadrado da distância. Então, se eu tenho um ponto P aqui, né, quanto mais eu me afasto, o meu campo, né, a minha intensidade desse campo magnético naquele ponto P reduz proporcionalmente ou inversamente proporcional ao quadrado da distância. Então, né, o que se resume esse meu B aqui, né, meu dB, assim como lá eu tinha um dF, né, que a lei de Coulomb, ele formulava a lei de Coulomb em cima da minha força, certo? E aqui ele formula em cima do campo, meu B, meu campo magnético B, tá? Claro que a gente conseguia com a lei de Coulomb encontrar muito facilmente uma relação ali, né, uma equação para o campo elétrico, né? Só bastava dividir por Q, eu já tinha uma equação muito parecida com essa aqui, né? Tirando esses elementos aqui, né, que são diferentes do campo elétrico. Então aqui eu tenho, né, um produto vetorial agora entre o meu ds, o meu vetor versor, né? O que é esse vetor versor? Ele é um vetor que aponta para o ponto P, né? Então eu tenho ali uma angulação entre esses dois vetores, né? E sempre que eu tiver aí dois vetores linearmente independentes, eu vou ter uma intensidade não nula desse campo. Quando que eu vou ter uma intensidade igual a zero em relação ao produto vetorial entre esses dois vetores?
Quem é que me responde? Quando é que eu vou ter um produto vetorial que vai me dar uma intensidade de campo nula? A que direções tem que estar esses dois vetores que resulta em dois vetores linearmente dependentes e, consequentemente, um produto vetorial igual a zero, igual a um valor nulo ali no caso, né? Quando eles tiverem opostos? Quando eles estiverem em sentidos opostos ou sentidos iguais, né? Sentidos iguais também. Se eu tiver eles em sentidos iguais, eu vou ter um seno ali de 0 grau, né? Seno de 0 é 0. Seno de 180 é 0. Por quê? Porque justamente eu vou ter dois vetores, né, que não são linearmente independentes. Né? Puxando um pouco para a parte da álgebra, a definição né, quando dois vetores, né, quando o produto entre esses dois vetores me gera um vetor perpendicular ou ortogonal, eu tenho dois vetores que são linearmente dependentes, certo? Ainda tem mais alguns conceitos ali entre os termos, né, de cada parcela do vetor, né? Se eu tiver uma solução, se os termos de cada parcela do vetor é multiplicado por uma constante, para que eu tenha uma nulidade, somente quando esses termos forem igual a zero, aí eu tenho um vetor linearmente dependente. É mais complicado de nós, né, visualizar aqui, né? Mas quando eu tenho dois vetores, se esses dois vetores me gerarem um terceiro vetor ortogonal, quer dizer que eles são linearmente independentes. Quando que eu vou ter isso? Quando, né, e resumidamente, quando o ângulo entre o ds, né, que é um elemento infinitesimal, e o meu versor r é diferente de 0 e 180, né? Basicamente é isso, né? Quando eu não tenho os dois um em cima do outro, transpostos aí, ou, né, reversos, né? Beleza? Então, o nosso μ0 aqui, né, o nosso permeabilidade magnética é 4π vezes 10 a menos 7 Tesla metro por ampere. Não, Tesla metro por... Não é ampere aqui, eu acho que é por área. Permeabilidade magnética do vácuo. Eu não estou lembrando. Permeabilidade magnética do vácuo. Do vácuo. É Henry por metro ou Tesla metro por área. É área aqui, tá? Não é ampere, não. É área, tá? E o campo magnético produzido por um fio infinito, retilíneo. Como é que eu tenho, né? Qual que é a fórmula do meu B? Aqui, né, é para um fio qualquer aí, um pedaço de fio, né? Eu chego nessa fórmula. Mas quando eu tenho um fio retilíneo, eu tenho algumas ali deduções, ali, algumas simplificações, eu fico com essa equação aqui. Tá, um outro detalhe aqui, né, que na medida que eu vou integrando esses ds no meu fio, né, o meu ângulo é diferente, né, entre meu caminho de integração, né, que é em todo o percurso do meu fio, e o meu ponto ali, né, o meu versor R, meu vetor versor R.
Então, em cada caso, eu vou ter aí uma angulação diferente, uma componente, né? Em seno, multiplicando aqui, né? Diferente, tá? Então, eu vou ter a multiplicação de ds por esse vetor, vezes um seno do ângulo aqui, né? Que ângulo entre o meu ds e o meu vetor versor. Como é que a gente chega nessa equação aqui, né? Do fio infinito. Fio retilíneo infinito. Então, a gente aplica diretamente essa lei de Biot-Savart. Tá? Então, levando em consideração essa equação, esse desenho aqui, ó, eu tenho um ponto P e eu quero descobrir qual que é a contribuição desse fio infinito aqui em relação a esse ponto P. Então, o que eu vou ter? Primeiro eu vou fazer desse ponto, quando S é igual a zero, tá? Esse ponto aqui, até o mais infinito, tá? Vou fazer uma integração, né, de cada elemento ds, né, cada comprimento ds desse fio, do ponto zero, da distância zero até o infinito. Então, aplicando a fórmula, né, esse 2 aqui vem do quê? Esse 2 aqui vem de que eu vou ter essa contribuição do ponto zero até o infinito, aí eu somo com a outra metade de baixo, né, do ponto zero até menos infinito, eu tenho a contribuição total, certo? Que é a mesma coisa que eu fazer, né? B igual a 2, integral de 0 até infinito. Fazendo isso, então, tudo que é constante eu coloco para fora da integração, que é o meu μ0, meu 4π, né? E a minha corrente. Minha corrente não vai variar, certo? Os únicos parâmetros que vão estar variando é o meu ângulo, θ, concordam? Quanto mais eu vou para cima aqui, quanto mais eu vou para cima aqui, mais esses vetores aí, ds e o vetor versor r, fazem um ângulo de 180 graus, correto? Eu começo num valor máximo, né? Aqui meu ponto máximo, certo? Aqui eu tenho a contribuição máxima no que diz respeito à angulação entre esses dois vetores. Em relação ao produto vetorial entre esses dois vetores, quando S é igual a zero, quando eu estou aqui, nesse ponto aqui, eu tenho a contribuição máxima, né? Então, quando eu integrar aquela parcela ds no ponto S igual a zero, quando S é muito próximo de zero, eu tenho uma angulação ds por vetor versor R igual a 90. Então, beleza, né? Então, eu vou ter seno de θ dividido por R ao quadrado. O que é o meu R aqui? Meu R é a hipotenusa, né? Entre a distância S e o meu R. Então, R é igual a raiz de S ao quadrado mais R ao quadrado. Quando o meu S for igual a zero, né? Quando essa parcela aqui for igual a zero, ou seja, eu estou nesse ponto aqui, né? Que eu vou começar a integral aqui, né? Quando o meu S for igual a zero, eu tenho que o meu R vai ser igual ao meu R grande, né? Concordam, né? Meu R aqui vai ser igual ao meu R grande. Então agora eu já sei, né, a distância, na medida que eu vou percorrendo esse fio de zero até o infinito, né, como que a minha distância se comporta, né? Qual que é o valor da minha distância em todo esse percurso, né? Então eu já tenho aí, né, duas relações, né? A distância do ponto P até o fio, eu consigo mensurar, consigo medir isso, e quanto do fio eu estou, né, no infinito, que é o meu S. Então eu tenho agora a minha contribuição, né, a minha variação do campo em relação à minha distância R, certo? Só que o meu campo B ele varia, né, a partir da minha distância R, que varia nesse sistema, e também meu campo B ele vai variar com relação à minha variação do ângulo. Então eu tenho que saber, né, de alguma forma descrever isso na minha equação, na minha integração, essa variação do ângulo, muito parecido com o que a gente fez lá no anel de cargas, né, do campo elétrico, lá quando a gente queria descobrir o campo elétrico do anel de cargas. Tá? Então a gente tinha também a contribuição do cosseno do ângulo lá, né? A gente fez alguns exemplos também anteriores em aula da barra, aquela barra linear ou condutora, toda positiva, ou uma parte positiva, uma parte negativa, né? A gente fez também um processo muito parecido. Então, né, nesse sistema aí, né, num fio retilíneo infinito, eu tenho duas variáveis que variam de acordo com a posição que eu vou integrando nesse fio,
que é o meu R e o meu ângulo θ, né? Então, meu R eu já modelei aqui, né? Como sendo R raiz de S ao quadrado mais R ao quadrado. Mas e o meu seno? Meu seno é o quê? Meu seno do ângulo é igual a cateto oposto, né? Meu ângulo, cateto oposto, que é o meu R, sobre a hipotenusa, que é o meu R grande, R pequeno. Então, o meu seno vai ser igual a R sobre raiz quadrada de S quadrado mais R ao quadrado. Então, eu vou ter o quê? Eu vou ter... eu vou ter aqui isso aqui ao quadrado, né? Que vai ser igual a S ao quadrado mais R ao quadrado. Deixa eu só apagar isso aqui para não ficar aqui. Multiplicado aqui por aquele R lá, raiz de S ao quadrado mais R ao quadrado, né? Só que aqui tá multiplicando embaixo, né? Esses dois aqui estão multiplicando embaixo. Deixa eu colocar melhor aqui. Eu vou ter assim, na verdade, né? Isso, aqui eu tenho coisa em cima, né? Eu tenho a parte, né? Eu tenho 1 aqui, né? 1 vezes aí R sobre S ao quadrado mais R ao quadrado. Não, 1 meio, né? 1 meio porque 1 meio é a raiz de S ao quadrado mais R ao quadrado. Então, eu somando isso aqui, né? 2 meios mais 1 meio, eu tenho 3 meios, que é exatamente o que ele coloca aqui, né? E aqui em cima o meu R. Então, aqui eu tenho agora todas as minhas variáveis aí que, de acordo com meu caminho de integração, mudam, né? Então, eu estou considerando aí tudo que vai mudar com o tempo. Resolvendo essa integral, eu fico com isso aqui, tá? S sobre S ao quadrado mais R ao quadrado na 1 meio. Então, quando eu tenho infinito aqui, quando eu coloco infinito na integração, o infinito eu vou colocar no S, né? Eu estou integrando em relação a ds, né? Isso aqui. Não a R. Eu estou integrando em relação a ds. Então eu coloco. Divido por R, por infinito ali, eu vou ter. Infinito sobre infinito. Né? Infinito embaixo, infinito em cima. Eu vou ter praticamente, né? É infinito. Eu posso resolver isso aqui por L'Hopital, né? Quem lembra aí por L'Hopital, eu posso estar resolvendo isso aí. E eu fico, então, com essa parcela, quando eu coloco esse infinito aqui no S ao quadrado, eu fico com 1 aqui, né? Isso aqui tudo resulta em 1. Deixa eu pensar aqui. Eu pegando esse valor aqui, esse infinito. Vou apagar um pouco isso aqui. E substituindo aqui, aqui eu vou ficar com 0, né?
Eu fiquei com uma dúvida aqui. Tô fazendo calculador isso. E o que ele vai dar aqui? Se eu tiver bateria ainda. Vamos fazer aqui infinito dividido por raiz de infinito mais x ao quadrado. Esse infinito aqui é o quadrado, né? Vamos mudar muita coisa também. E se eu colocar aqui 0 e 0 aqui é 0. Então o segundo termo eu vou ter 0. É esse primeiro termo aí que é a questão, né? Se eu tentar resolver por L'Hopital, deriva em cima e embaixo. Se eu botar 1 aqui e botar infinito aqui. Dois vezes infinito. Aqui eu tô... Tem que ver bem como é que ele fez essa passagem aqui, tá? Essa passagem aqui de substituição aqui. Qual que regra que ele usou? Eu gosto de saber aí. Tá? Eu queria saber se ele usou um L'Hopital. Se ele usou, né, como é que ele... Qual que é as afirmativas, assertivas que ele faz para poder encontrar essa relação aqui. Porque esse infinito aqui, eu substituindo aqui vai dar infinito sobre infinito, né? Se eu colocar 0 aqui, vai ficar 0 embaixo e 0 em cima. Eu vou estar substituindo em... Eu tô fazendo uma integração em ds, né? Certo? E tô integrando em ds. Eu não saberia dizer agora o que ele fez aí. Isso aqui eu vou ter que descobrir aí. Como é que ele fez essa... Como é que ele substituiu esses limites de integração dentro dessa equação aqui. Alguém tem uma ideia aí? Enfim, né? Ele fez alguma mecânica aqui. Deixa eu ver se eu não acho no livro aqui, ligeiro. Isso aí realmente eu fiquei curioso agora. Ele faz direto mesmo, né? Ele substitui direto ali os pontos ali. Ele não especifica muito não, nem no livro. Como é que ele faz isso aqui? Não é tão intuitivo assim como lá na anel de cargas, né, que a gente fez lá. Enfim, pessoal. Eu vou tentar descobrir como é que ele fez isso aí. Na aula que vem eu trago para vocês. Por curiosidade mesmo.
Ah, tá, entendi aqui, ó. Ele tem infinito sobre infinito, né? Entendi o que ele fez aqui. Deixa eu ver, se eu fizer infinito sobre infinito. Infinito sobre infinito é 1, né? Então aqui eu ele colocou infinito nesse S, certo? E colocou infinito aqui embaixo. Isso aqui tudo ficou infinito isso aqui, né? Tá? Qualquer número, qualquer valor que tu coloque aqui vai ser muito menor que esse, né? E raiz de infinito é infinito. Então tu fica com infinito sobre infinito, que é igual a 1, tá? E aí permanece só esse R aqui de fora. Eu não tinha visto esse R de fora aqui. Então fica só esse R de fora. E no outro caso, quando é zero, ele bota zero aqui e se cancela. Então tu fica só com essa parcela mesmo, né? Só com essa parcela aqui. Então é mais uma questão de fazer ali essas assertivas aí, né? De questão do como é que ficaria raiz de infinito mais alguma coisa. Infinito sobre raiz de infinito. Raiz de infinito vai dar infinito. E infinito sobre infinito a gente fica com 1. Aí por isso que ele ficou só com aquela parcela ali, né? Então a gente ficou com esse valor aqui final, tá? Beleza. Vamos fazer um exemplo então. A figura ao lado aí mostra dois fios paralelos longos percorridos por correntes I1 e I2 em sentidos opostos. Determine o modo e a orientação do campo magnético total no ponto P para I1 igual a 15 amperes e I2 igual a 32 amperes, com a distância D entre os dois sendo igual a 5,3 centímetros. Então aqui o que a gente quer fazer? Ele quer saber quais são as contribuições de cada fio no ponto P, né, na intensidade do campo no ponto P. Isso que ele quer saber. Então o fio I1 está saindo, né? E o fio I2 está entrando. Então a gente vai ter que um B1, vamos aumentar isso aqui. Vai ter que um B1 que vai ser igual ao μ0 vezes I sobre 2πr, né? A forma que a gente encontrou lá. Sobre 2πr. E um B2 é igual ao μ0, aqui é I1, né? Vezes o I2 sobre 2πr também. Então, a questão aqui é nós tentar encontrar uma relação desse R aí, né? Do ponto. Como é que a gente pode substituir com os dados que a gente tem no sistema? A gente tem a distância D, né? E temos aí um ângulo de 45 graus aqui, se nós colocar aqui, né? Ou se a gente montar isso aqui de uma maneira diferente, se nós montar assim, né? Deitado aqui, né? Eu tenho onde essa parte aqui é os 90 graus aqui de cima, né? Essa parte aqui. E aqui eu tenho meu D. Eu tenho D, né? Então dessa forma aqui, se eu fizer um cosseno do ângulo aqui, né? Aqui eu tenho R e R, né? Aqui é R e aqui é R. Se eu fizer um cosseno do ângulo aqui, cosseno do ângulo, que é 45, né? 45 é simétrico isso aqui, ó. Esse ângulo aqui é 45, né? Esse ângulo aqui é 45, esse aqui também, né? Então cosseno de 45 é igual a cateto adjacente, que é igual a R,
sobre D, né? Isso aí. Tem alguém que entrou aí? O Anderson. Então o meu R vai ser igual a D cosseno de 45. Então eu vou ficar com B1 é igual a Mi0 vezes I1 sobre 2π D cosseno de 45. E um B2 é igual a Mi0 I2 vezes 2π D cosseno de 45 graus aqui, né? Aqui é graus e aqui é graus também. Beleza? Certo? Então, como é que eu posso estar calculando? Eu vou ter, dentro desse ponto P ali, dentro desse ponto P, eu vou ter a soma dos dois, né? A soma dos dois campos, né? Então percebam, né, que nesse ponto P eu tenho, né, a soma dos dois campos dessa maneira aqui, né? Por quê? Vamos lá. Do lado esquerdo eu tenho que a minha corrente está saindo, né? Então ela tá assim, minha mão tá assim, né? Então o sentido de giro tá assim, tá para baixo, né? Então no lado direito ele tá para cima, né? Então tá assim, né? Tá pegando assim, nessa direção aqui. Como a gente sabe que o campo tem sempre sentido perpendicular, naquele ponto ali, no ponto P, sempre tem um sentido perpendicular à minha corrente. Então eu vou traçar aqui, né? Vou traçar aqui uma linha do meu fio até o ponto P, né? E fazer uma fazer ali uma linha, um tracejado, de forma que eu tenha 90 graus entre essa linha que eu tracei até o ponto P e o meu campo. Certo? Então, como é que eu sei que o meu campo tá naquela direção ali, o meu B1? Eu sei por causa da regra da mão direita, né? Então, botando para fora, eu sei que ele vai estar para lá, vai estar para lá. Pelo menos aqui na minha visão, né? Talvez vocês estão vendo espelhado aí, mas entendam que eu tô com a minha mão direita aqui, certo? E naquele ponto P ali, tá no sentido anti-horário, né? Então tá fazendo isso aqui, né? Então quer dizer que tá para lá. Por isso que ele traçou dessa forma aqui, tá? Fez esse tracejado aqui. Agora o B2, meu B2, a minha corrente está entrando, então eu tenho que fazer assim, né? Colocar meu polegar no sentido para a tela, né? Então vai estar dessa maneira aqui, né? Então eu sei que o meu campo B2 está para lá agora, né? Pelo menos na minha visão aqui. Tá fazendo a regra com a mão direita, tá? Eu não sei se vocês olham espelhado aí, como é que vocês estão olhando aí. Como é que aparece para vocês? Se aparece certo. Então eu sei também. Oi? Tua câmera dá pra ver que tá, né? Tá trocado. Tá trocado, né? Pois é. Não, mas não tem problema, dá pra ver. Então aqui eu também vou traçar, né? Aqui, né, da minha distância I2 até o meu ponto P, também vou traçar 90 graus. Né? Então por isso que eu sei que é pra cá. Aí essas intensidades, B1 e B2, ele colocou aqui, né, nesse exemplo, porque ele já botou com o tamanho do vetor, o tamanho do módulo, já calculando B1 e B2 ali, né? Mas aqui para o nosso caso a gente quer encontrar esse vetor resultante aqui nesse ponto P. Vamos fazer já o cálculo do vetor resultante. Que vai ser o quê? Meu B o meu B vai ser igual, né? Aqui é meu B aqui, ó. O meu B é esse cara aqui. O
O meu B é igual a... Meu B ao quadrado é igual a cateto oposto. Deixa eu ver aqui. É o cateto oposto aqui. Dividido pelo cateto adjacente, né? Não, desculpa. Meu B ao quadrado vai ser igual a B1 ao quadrado mais B2 ao quadrado. E tanto faz, né? Se qual botar antes, qual botar depois. Então, meu B... Aqui tudo vetor, né? Vetor aqui. Meu B vai ser igual a raiz de B1 ao quadrado mais B2 ao quadrado, certo? Isso é meu B. Esse cara aqui, né? Aí a hipotenusa, né? Aqui eu tenho um cateto e aqui eu tenho outro cateto, né? Esse cateto aqui, essa distância aqui, é a mesma que essa. Que é desse outro cara aqui. Então, por isso que eu sei que meu B é esse cara aí. Então, meu B vai ser igual a raiz de B1 ao quadrado mais B2 ao quadrado. Que é igual a μ0. Aí tudo que é constante eu boto para fora, que eu já sei, né? 2π d cosseno de 45 vezes raiz de I1 ao quadrado mais I2 ao quadrado. Então eu tenho isso. Isso aí, né? O resto tudo igual, né? O resto é tudo igual. Posso colocar tudo para fora. O meu B vai ser igual a μ0. 4π vezes 10. 4π vezes 10 é menos 7. Deixa eu botar lá para baixo, que senão fica ruim de eu escrever. 4π vezes 10 na menos 7. Tm sobre A vezes raiz de I1 ao quadrado. I1 é 15 e 32, né? 15 ao quadrado mais 32 ao quadrado. Isso aqui tudo dividido por 2π vezes o meu D, o que é o D? 5,3 centímetros. 5,3 vezes 10 na menos 2 metros. Vezes cosseno de 45. O meu B vai ser igual a quanto? Vou trocar essas pilhas aqui. Vai ser 4 vezes π e na menos 7 vezes raiz de 15 ao quadrado mais 32 ao quadrado dividido por 2 vezes π vezes 5,3 e na menos 2 vezes cosseno de 45. Eu tenho que ver se essa calculadora está em graus.
Copy. Deixa eu ver aqui. Não tá radianos. Tá, coloquei aqui, vai dar 6. Eu não achei o valor aqui. Não, peraí. 4e na menos 7. 15 ao quadrado. Raiz de 15 ao quadrado. 32 ao quadrado. Dividido por 2π. 2 vezes π vezes 5,3e na menos 2 vezes cosseno de 45. – 1,89. Não estou achando a mesma coisa aqui do exercício. Copy. Deixa eu ver se não é. Não, mas não pode ser, né? 8 ponto. Não, também não. Choose degrees. Que pasta. Pasta. Tools. 4π vezes 10 a menos 7, tá? 2π, a distância é 15 ao quadrado mais 32 ao quadrado. 2π vezes 0,53. Chegaram a fazer isso na calculadora? Me tá dando... um valor diferente aqui. Ah, tá. Tô voltando errado aqui. 4 vezes π aqui. E ali, ó. Já sei que eu fiz. 4 vezes π vezes e na menos 7. Tá. Tá, mas assim, 1,88. Eu tava multiplicando a parte de cima ali. Eu tava fazendo 4e na menos 7 aqui. Não 4π. Então dá 1,88. Ou 1,89, praticamente. 1,89 vezes 10 na menos 4 Tesla. Que é aproximadamente 190 micro Tesla. Tá? Então eu já tenho meu B. Só que eu não tenho ainda o ângulo de B, né? Qual que é esse ângulo aqui, esse φ aqui? Qual que é a direção, né? Desse campo. Nesse ponto aí. Então se eu quero saber a direção do campo, eu faço tangente do ângulo. Né? Tangente do ângulo aqui, eu acho esse φ aqui, né? Tangente do ângulo é o cateto oposto dividido por cateto adjacente. Né? Tangente do ângulo é igual a cateto oposto, que é o meu B1, sobre o meu cateto adjacente, que é o meu B2. E o ângulo, que é o que eu quero saber, né? Que na verdade aqui é tangente de φ, né? Ele botou lá φ. Vou botar φ aqui. Φ. Aqui φ. Tô com pouca bateria aqui, só para de mexer e já desliga, meu. É igual a tangente na menos 1 de B1 sobre B2. Que aqui eu posso, né, fazer que o meu φ é igual a tangente de... a tangente na menos 1 das correntes, né? E 1 sobre 2. Porque se eu colocar o B ali, vai cortar todos os termos, são tudo iguais. A única coisa que vai mudar é a corrente. Então o meu φ aqui, o meu ângulo, φ é igual a tan de I1 igual a 15 dividido por 32. Igual a 25,11, que é mais ou menos 25. Então meu θ vai ser igual a esses 45 aqui mais 25, né? O meu θ vai ser igual a 45 mais 25.
onde o meu θ vai ser igual a 70 graus. Então, meu B é igual a 190 vezes 10 na menos 6 Tesla, um ângulo de 70 graus. Você já viu essa notação aqui de ângulo? Esse aqui é um vetor, né? Um vetor que tem módulo e ângulo. Certo? Então eu posso colocar assim também, se eu quiser. Então aqui a gente tem influência. A influência dos dois campos aí nesse ponto P, né? Dois fios que estão com corrente, né? Uma num sentido, outra na outra. Estão numa distância D. Existe uma simetria ali, por isso que a gente conseguiu fazer todas essas deduções. Em relação ao ponto P, né, a gente conseguiu descobrir qual que era a contribuição de cada uma em cima do B, calcular o B resultante, certo? E saber qual que é o ângulo também desse campo, né? Para onde que aponta esse campo aí, essas linhas do campo, naquele ponto P ali, certo? Beleza, vamos lá. Campo magnético de um fio formado em D-arco. Então, quando eu tenho um arco, como é que funciona? Então, aqui eu tenho meu ponto C, né? Eu vou estar fazendo meu DS, e para cada DS eu tenho seno de 90. Certo? Nesse ponto C aqui eu vou ter a mesma contribuição, uma vez que todos os pontos estão na mesma distância R, né? Então sempre vai ocorrer aí uma angulação de 90 graus entre o meu elemento infinitesimal ds, que é o meu caminho de integração, e o meu vetor versor, que aponta no sentido do ponto. Aponta no sentido do ponto. Então eu tenho, né, que essa multiplicação vai ser sempre 90 graus. Então eu posso, né, diretamente fazer o meu IDS. Então a minha integral vai ser de 0 a φ. Φ é o que? O ângulo do arco, né? 0 a φ, μ0, 4π e r de φ. Eu vou estar fazendo uma integração no sentido do arco, né? Então eu faço aí do zero a esse ponto aqui, né? Que é 0, e aqui é φ. E eu fico então, né, com μ0i, 4πr, 0 a φ. Então aqui eu tenho meu campo decorrente de um arco, certo? Um arco aí de circunferência. Vamos para mais um exemplo. Exemplo 2. Deixa eu pegar aqui esse exemplo agora. Exemplo 2. Na figura 6, dois arcos de circunferência têm raios R2, 7,80 e R1, 3,15. Subtendem um ângulo de 180 graus, conduzem uma corrente I igual a 0,271 amperes e tem o mesmo centro de curvatura C. Determine A, o módulo, B, o sentido para dentro ou para fora do papel do campo magnético no ponto C. Então ele quer saber qual que é o campo magnético no ponto C, resultante desse circuito aí onde eu tenho dois arcos, né, de circunferência de 180 graus cada um, né, com um raio ali, um diâmetro diferente entre eles. Então o meu B1 vai ser igual a essa contribuição aqui. Meu B1 vai ser igual ao meu μ0 vezes o meu I vezes o φ dividido por 4π. 4πr. 4πr. Então, meu B1 vai ser igual a 4π vezes 10
na menos 7 vezes a corrente, que é 0,281 vezes 180, dividido por 4π, 4π vezes o raio R1, que é 3,15. 3,15 ou 31. Se eu quiser passar para metro direto, vou fazer 31 aqui, ó. Eu desloco um para cá. Trinta e 31,5 vezes 10 a menos 3 metros, né? Isso, né? É dividir por 100, né? 3,15 dividido por 100. Isso. Dá 0,315 ou 31,5 vezes 10 a menos 3. Dá 0,0315 metros. Isso aí. É 3,15 centímetros dividido por 100. Dá 0,0315. Então, meu B1 vai ser igual a 4 vezes π vezes e na menos 7 vezes 0,281 vezes 180 dividido por 4 vezes π. Vai se cortar os π ali, né? 31,5 e na menos 3. Dá 1,60. 1,61. 1. Não posso botar, tem que sempre botar mais para cima aqui da tábua. 1,61 vezes 10 a menos 4 Tesla. Beleza? E o meu B2, vou aumentar isso aqui. Meu B2 vai ser igual a 4π vezes 10 na menos 7 vezes a mesma corrente, 2,81 vezes os mesmos 180 graus, dividido por 4π vezes o raio da externa, que é 7,80 centímetros, 7,80 dividido por 100, dá 78 vezes 10 a menos 3, 78 vezes 10 na menos 3 metros, que é igual a 4 vezes π vezes e na menos 7 vezes 0,281 vezes 180 dividido por 4 vezes π vezes 78 e na menos 3. Dá 6,48 ou quase 6,50. 6,50 vezes 10 a menos 5 Tesla. Meu B resultante, meu BR aqui, né? O B resultante vai ser igual a B1 menos B2, né? Copy. Igual a 1,61 e na menos 4 menos paste. Dá aproximadamente 9,59 vezes 10 na menos 5 Tesla. Então,
Qual vai ser o sentido agora aqui? Eu tenho o interno, o meu interno é maior que o meu externo, né? Então o meu externo tem sentido, né, para dentro do papel, né? E o meu externo tem assim, né, para fora, né? Então o produto vetorial entre os dois, né, o produto desses dois campos vai originar que é, o meu para fora, o meu B1 prevaleça, né? Se sobressaia, no caso, né? Então eu tenho que o meu campo vai estar nesse sentido aqui, né? Vai estar para fora do papel, né? Se fosse assim, eu estaria para dentro, né? Então, para fora do papel. Então aqui na letra B vai ser para fora. Para fora do papel. Entenderam aqui, pessoal? Deu para entender? Meu B1 é maior que o B2, né? Meu B1 é esse interno, né? Esse raio menor aqui, de 3,15. Então, se meu raio é menor, ele está mais próximo do ponto, ele vai exercer uma força maior, né? Ele está prevalecendo em relação ao meu... Não, desculpa, pessoal, desculpa aqui, eu tô confundindo. No ponto C ali, no ponto C, o meu campo B1 está entrando, né, no papel, né? No ponto C ele está entrando, né, porque ele está fazendo isso aqui, né? Então, no ponto C ele está entrando. E o B2, no ponto C, ele está saindo, né? Então, para dentro do papel aqui. Para dentro do papel, certo? Deu para acompanhar aí? Sim. Vamos lá. Força entre duas correntes paralelas. Então, se eu tenho dois fios, né, dois condutores paralelos, aí vai ter uma força entre essas... Vai aparecer, vai surgir uma força entre esses dois fios, né? Uma vez que eu tenho campos magnéticos aí entre eles, né? Ou seja, tem uma geração de campos magnéticos que vão interagir um com o outro. Então, o campo magnético de um dos condutores produz uma força sobre o outro condutor, né? Então, o meu FBA igual a corrente... Ó, a força de B em A é igual a corrente IB vezes o comprimento vezes o produto vetorial entre o vetor comprimento aqui, né? E o meu BA. O produto entre a força de B em A é igual a corrente dB vezes o comprimento de B, produto vetorial com o campo de A. Tá? Então, bem fácil de entender aí a força que um exerce no outro, tá? Então, FBA é igual a IBL seno de 90. E aqui eu tenho a minha fórmula final, tá? Onde D aqui embaixo é a distância entre um e outro. Aqui tá o D, embaixo é essa distância aqui. Essa distância aqui. Esse D aqui. Correntes paralelas se atraem. Por que correntes paralelas se atraem? Porque eu vou ter campos em sentidos opostos ali, né? No caso, a corrente A naquele ponto ali vai estar entrando no papel, né? Então aqui a contribuição do campo BA no lado desse cara aqui, ele vai estar entrando no papel aqui, né? Eu vou ter vários campos entrando aqui no papel. E o meu IB eu vou ter vários campos saindo ali, né? Então vai existir uma interação entre esses dois campos aí, uma interação de atração, tá? Então esse cara aqui eu vou ter correntes
saindo, né? Então eu vou ter x, né? Então, o sentido oposto vai fazer com que eles se atraem, tá? É que nem uma carga, que nem, né, que nem é lá os dipolos elétricos, né? Uma carga positiva, onde ele tem linhas de fluxo saindo, atrai uma carga negativa, onde tem as linhas de fluxo entrando, né? Então é a mesma coisa aqui. Né? Naquele ponto ali eu vou ter uma atração, justamente porque eu tenho linhas de um fio, linhas de campo entrando no papel e outro do outro campo, né? Saindo do papel. Saindo do plano ali, né? E correntes antiparalelas se repelem, ou seja, quando eu tenho um IA para frente aqui, para cima aqui, e um outro em sentido contrário, né? Quando eu tenho, né, duas correntes opostas aí, né? Vou ter uma repulsão. Então até aqui a gente viu, né, a lei de Biot-Savart, tá? A gente precisa fazer uma integração, né, para cada elemento ds, muito parecido com o que a gente falou lá na lei de Coulomb, onde a gente estava fazendo uma integração para cada elemento de Q da distribuição de carga, né, seja ela uma carga linear, uma carga superficial ou uma carga volumétrica, né? Eu estava realizando sempre uma integral em cada elemento de Q, para somar todas as contribuições daquela carga em relação a uma carga de prova que eu coloquei em um dado ponto P, né? E em seguida a gente viu que existe uma ferramenta mais fácil, que é a lei de Gauss, né? Onde eu de fato não vou somar todas as contribuições das cargas de Q, e sim vou olhar o lado externo, né? Vou definir uma superfície que vai envolver aquela carga, né? E aonde é a distância dessa superfície até aquela carga, eu vou saber exatamente qual que é o campo que eu tenho naquela distância, de acordo com as linhas que atravessam essa superfície, né? Então, lá a ferramenta, a lei de Gauss, ela servia para facilitar o cálculo dos campos elétricos, né? Uma vez que definia-se essa superfície gaussiana. Agora aqui, nos campos magnéticos, a gente vai definir uma amperiana. Tá? Então, ela é muito análoga à lei de Gauss, tá? A ideia é muito parecida. A ideia, o que é parecido aqui? É que eu não vou estar mais somando contribuições daquele elemento que eu quero descobrir o impacto em um certo ponto P. Agora eu vou estar olhando a redondeza, né? O efeito daquele elemento. O efeito da corrente elétrica, o que é? O campo, né? Então eu vou estar olhando para o campo agora. Lá na lei de Gauss eu estava olhando para as linhas de campo elétrico. E agora aqui eu vou estar olhando para as linhas de campo magnético. Então lá a gente definia uma superfície fechada, né, uma superfície gaussiana, e agora aqui a gente vai definir uma superfície circular, perpendicular a esse fio, e vai fazer a integração dessa integral de linha fechada, certo? Entre o meu campo B e o meu ds. Agora o meu ds já não é mais elementos, né, infinitesimais do fio, ou da espira, ou do arco, né? Agora, o meu elemento ds é elementos de uma superfície que eu resolvi traçar da maneira que eu quis. Tá? Entendam isso. Vocês definem aonde que vai ser a amperiana. Onde que vocês vão estar definindo essa amperiana, e esse ds vai ser o caminho dessa amperiana. Tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou definir essa amperiana ao redor aqui dos meus fios, né? Que eu quero descobrir qual que é as contribuições. E eu tenho essa fórmula aqui, que é até bem análoga à lei de Gauss, né? Que a integral de curva, integral de linha, agora aqui eu estou numa integral de linha, né? Antes nós estávamos numa integral de superfície. A integral de linha entre o B décima, integral de linha fechada, tá? Por isso que tá aquele símbolo ali no meio, né? É uma integral de linha fechada. Entre o meu campo B e o meu ds, eu vou ter a minha carga total
envolvida, né? Ou enlaçada. Agora, desculpa, eu vou ter minha corrente total enlaçada. Né? Antes nós tinha lá a carga total envolvida, né, na lei de Gauss, integral do EDA, certo? Agora aqui a gente tem a integral do BDS sendo igual a uma corrente total, né? Claro que tem multiplicado ali para aquela constante de permeabilidade, mas em suma a gente vai ter essa propriedade, né? Essa ideia, essa igualdade entre a quantidade de corrente e quantidade de geração de campo magnético, tá? Então aqui eu vou vou definir essa amperiana, né? Então, né, para facilitar meus cálculos, eu vou realizar uma amperiana circular, né, um círculo perfeito, uma vez que eu vou ter aí uma facilidade em encontrar qual que é o meu campo, né, meu campo B, tá? Agora eu tenho um produto vetorial entre o B e o DS, tá? Esse produto vetorial é um cosseno agora, tá? É um cosseno. E vejo que eu vou ter aqui os dois na mesma direção agora, né? Eles vão estar na mesma direção ou sentido contrário, vai depender das linhas do campo. Eu posso estar definindo uma amperiana em uma região onde eu tenho dois fios, certo? Então, se eu tenho dois fios, eu vou ter duas contribuições, tá? E um dos vetores naquela amperiana vai estar contrária, né? Aqui eu estou definindo no mesmo sentido do campo, uma vez que meu campo está saindo da tela, né? Então, a minha amperiana está no mesmo sentido do meu campo. Então, consequentemente, eles vão ter o mesmo ângulo, tá? Tá um detalhe aqui, né, que o meu elemento DS é sempre perpendicular, né? A linha que eu traço aqui entre esse ponto aqui, por exemplo, qualquer, né, e o fio, tá? Esse elemento DS é sempre perpendicular, assim como o campo. Então eu só vou ter dois valores agora, ou 0 ou 180. De limite ali nesse produto vetorial entre o meu B e o meu DS, tá? Antes eu tinha um produto, agora eu tenho um produto escalar que me gera um cosseno do ângulo. Antes eu tinha um produto vetorial, tá? Entre o meu fio e o meu campo magnético. Agora eu tenho um produto escalar entre esses dois vetores, certo? E se eu realizar essa integral aqui, né, desse ds, esse ds agora aqui, esse caminho da amperiana, eu tenho que esse caminho da amperiana é 2πr, né? Então eu tenho que meu B é igual a μ0 i sobre 2πr. Vejam que é a mesma fórmula lá do Biot-Savart, né? Que a gente demorou um tempão para deduzir. Mesma fórmula aqui, né? B igual a μ0 i sobre 2πr para um fio retilíneo infinito, né? Que é a mesma coisa aqui, ó. Mesma coisa agora. Mesma coisa. Então vejam que facilita muito, né? Logo de cara a gente já consegue minimizar um monte de cálculo aí, né? Então é isso, né? Eu vou estar fazendo essa integral nesse caminho aqui. Então, a lei de Ampère, né? Ampère definiu que ao redor de um condutor de comprimento L, desculpa, percorrido por uma corrente I, surge um campo com linhas de fluxo constantes. Essas linhas de fluxo apresentam direção, sentido e módulo. A equação mostra que o campo é diretamente proporcional à corrente no condutor, enfraquecendo à medida que dele nos afastamos. Então, a equação é a mesma que antes, né? Só que agora eu estou obtendo ela a partir de uma integral de linha, né? Uma integral de linha desse caminho fechado aí, dessa superfície, dessa linha, dessa amperiana que eu envolvi meu fio agora, tá? Lembrem que essa amperiana é uma ferramenta, tá? A gente define aonde que a gente quer colocar essa amperiana, né?
se vai ser num fio só, se vai ser 2 fios, 3 fios, né? Então, ela pode envolver mais de um fio se eu quiser. Não tem problema isso. Então aqui eu tenho, né, alguma aplicabilidade, né? A regra da Ampère, também chamada regra da mão direita, que é o que a gente viu lá no início, é usada para determinar o sentido das linhas de campo magnético. Então aqui é só chovendo no molhado mesmo, né? E só, né, atentar sempre ao ponto e ao X, né? O ponto representa um fio, uma linha de campo, um vetor com direção perpendicular ao plano, com sentido de saída deste plano. Então quando eu tenho ponto, eu estou saindo da tela, saindo do plano. Quando eu tenho X, eu tenho entrando no plano. Então, só cuidar esses detalhes aí, tá? Vou fazer mais um exemplo. O topógrafo. Aqui é um exemplo bem tranquilo, só aplicar a lei de Gauss aí. Lei de Gauss. Lei de Ampère. Um topógrafo está usando uma bússola magnética a 6,1 metros abaixo de uma linha de transmissão, que conduz uma corrente constante de 100 amperes. Tá? Então essa linha tem uma corrente bem alta, né? E o topógrafo está usando uma bússola numa distância, digamos, razoável aí, né? Então ele quer saber, né? Qual é o campo magnético produzido pela linha de transmissão na posição da bússola? Então vejam que eu tenho uma bússola, né, abaixo de uma linha de transmissão, e ele quer descobrir se existe alguma interferência em relação, alguma interferência magnética em relação a essa linha aí que tem corrente passando, né? Então, essa é a pergunta que ele está nos fazendo aqui. Então eu tenho aqui uma linha, certo? Uma linha de transmissão. E eu tenho aqui uma corrente de 100 amperes, né? Eu tenho um topógrafo aqui com uma bússola. Não sou muito bom de desenho, né? Como vocês podem ver. Numa distância de 6,1 metros. É isso que ele está falando, né? Então, aplicando uma amperiana, né? Definindo uma amperiana aí, eu vou ter uma integral de curva aqui, fechada. B ds, que é igual a o meu B0 I. Então, meu A, ele quer saber qual que é o campo magnético produzido, né? Então, meu B, cosseno aqui vai ser 180, né? Porque eu vou estar definindo a amperiana no mesmo sentido do campo. Então, B, eu vou definir essa amperiana circular, certo? Vai ser 2πr. A amperiana aqui, ela tá assim, né, pessoal? Tá assim, ó. Ou então, se vocês querem ver do jeito certo, então vamos pensar assim, ó. Vamos olhar assim, como se estivesse entrando no papel aqui, tá? Aqui eu tenho uma distância do topógrafo. Aqui que tá o topógrafo. Aqui eu tenho 6,1 metros. 6,1 metros. E aqui tá ele, tá? Olhando agora em... não, na verdade agora aqui vai aparecer só a cabeça dele, né? Se eu tô olhando de lado, vai aparecer só a cabeça dele. Se eu tô olhando Bom, enfim, aqui... Considerem aqui que isso aqui tá de pé, né? Como o outro desenho, né? Só quero... não, aqui é assim, né? Tá. Aqui o fio tá entrando. Aí eu tenho uma distância para baixo aqui, né? Digamos, se eu quero deixar os 6,1 metros para baixo aqui, eu tenho essa distância aqui. 6,1. E aqui tá ele. Tá? Agora eu tô olhando na posição do fio, né? Então eu vou estar traçando uma amperiana aqui, ó. Vamos apagar isso aqui. Vou fazer esse desenho que eu acho que fica melhor para nós poder ver aonde que eu estou traçando a amperiana. Aqui tá o topógrafo, a 6,1 metros da linha. Tá? Então a minha amperiana
vai estar aqui na volta, né? Passa aqui no ponto aqui, a 6,1 metros, né? Aqui, né? Aqui vai estar minha amperiana. Certo? Vou colocar isso aqui mais para cá, vamos reduzir um pouquinho mais isso. Então, dito isso, eu vou ter B igual a 2πr, que é igual a 4π vezes 10 na menos 7 vezes 100 amperes. Meu B vai ser igual a... Tá direto aqui já. Quatro vezes π vezes E na menos 7 vezes 100 dividido por 2 vezes π vezes a distância. 6,1 metros, né? 6,1. 3,28. 3,28. 3,28 vezes 10 na menos 6 Tesla. Bem, este campo tem uma influência significativa na leitura da bússola. A componente horizontal do campo magnético da Terra no local é 20 microtesla. Então eu estou com 3 microtesla e a componente do campo magnético da Terra é 20. Então sim, né, eu vou ter uma significância, talvez não muito grande, mas vou ter, né? Vamos ver se a gente reduzir essa distância aqui. Ele está 6 metros, né? Vou colocar 1 metro. Ó, se coloca 1 metro, ele já fica exatamente igual ao campo da Terra. Fica 20 micro. 20 micro Tesla. A 1 metro. Então já com certeza a bússola já vai enlouquecer, né? A uma distância aí de 1 metro da linha. Já não consigo mais... Aqui a 6 metros eu tenho uma influência, né? Respondendo a letra B, vou ter uma influência. Mas a 1 metro vou ter muito mais, né? Já vou ter aí os 20. Por coincidência aqui, deu bem na tampa mesmo. 20. O mesmo da Terra, a 1 metro. Certo? Alguma dúvida aí, pessoal? Tranquilo? É bem tranquilo de aplicar isso aqui. Aqui é mais um exercício. Tá. Na figura tal, dois fios retilíneos longos são perpendiculares ao plano do papel e estão separados por uma distância D1, 0,75 centímetros. Tá? O fio 1 conduz uma corrente de 6,5 amperes para dentro do papel. Determine A o módulo, B o sentido para dentro ou para fora do papel da corrente no fio 2. Para que o campo magnético seja zero no ponto P, situado a uma distância D2 igual a 1,50 centímetros do fio 2. Então ele quer que no ponto P eu tenha um campo magnético nulo, certo? Uma vez que eu tenho dois campos, um entrando e outro saindo do papel, né? Ele quer saber qual que tem que ser a distância D2 ali. Não, ele quer saber qual que é o módulo e o sentido. O sentido vai ter que ser diferente, né? Do primeiro. O primeiro está para dentro do papel, vai ter que ser para fora. Então isso ele já pode garantir. E o módulo, né, que é o que ele quer descobrir, qual é o módulo desse campo para que naquele ponto P eu tenha um campo igual a zero, exatamente zero. Tá. Então vamos definir algumas coisas aqui. Meu I1 I1 é igual a 6,5 amperes. Meu D1 é igual a 7,5
vezes 10 na menos 3 metros. Meu D2 igual a 15 vezes 10 na menos 3. Quinze? Não. 1,5 dividido por 100 dá 15 vezes 10 a menos 3. Acho que aqui em cima é 75, né? Ah, não, tá certo, tá certo. A distância D1 é maior, a distância D2 é maior que a distância D1, né? Tá, isso tá certo. Beleza, então meu A aqui, letra A, qual que é o módulo? Então meu B1, vamos primeiro calcular qual que é o meu B1, né? O campo em relação ao fio 1 vai ser igual ao meu Mi0 vezes I1 sobre 2πr. Então o meu B1 vai ser igual a 4π vezes 10 na menos 7 vezes o meu fio 1. Qual que é a corrente do meu fio 1? Uma corrente de 6,5. 6,5 dividido por 2π vezes o raio dos dois ali, que é 15 mais 7,5. 7,5 igual a 22,5. Então, meu B1 vai ser igual a 4 vezes π vezes e na menos 7 vezes 6,5 dividido por 2 vezes π vezes 22 e na menos 5, que me dá... O que eu coloquei aqui? 2π 2 vezes πr. B1 aqui. O que eu fiz aqui agora? 2 vezes 3,1. Ah, tá. Mas tá certo. 22 na menos 3. Aqui eu botei na menos 5. É 22 na menos 3. 22 na menos 3. Mas assim, que é 5,9 ou 59 microtesla igual a 59 microtesla. Então meu B2 tem que ser igual a menos 59 microtesla, certo? Então, menos 59 microtesla é igual a 4π vezes 10 na menos 7 vezes uma corrente de 2 que eu não sei aqui, dividido por 2 vezes π vezes a distância do fio 2 em relação ao ponto P, que é 15. 15 vezes 10 na menos 3. Então, o meu I2 vai ser igual a 59, o valor que eu achei antes, vezes 2 vezes π vezes 15 na menos 3, dividido por 4 vezes π e na menos 7. 4 vezes π vezes e na menos 7. Dá 4,43 ou menos 4,43. Menos 4,43 amperes. Então aqui eu tenho o valor da minha corrente, que
vai ter que circular pelo outro fio ali para que eu tenha essa... no ponto P, uma corrente aí, um campo magnético igual a zero, tá? Nesse ponto P aqui, igual a zero. Deu para entender aí, pessoal? Tranquilo isso aí? Estão conseguindo acompanhar aí? Tá todo mundo meio quieto? Mandem um alô aí no chat aí, alguma coisa aí. Ninguém fala nada? Alô? Beleza. Então vamos lá. Agora aqui eu tenho o primeiro efeito, né, que se busca aí quando se descobriu que era possível gerar campo magnético a partir de um fio, né? A partir de um fio. Então o que se fez foi enrolar o fio, certo? E na medida que se enrolando, se percebia que esse campo ia intensificando, tá? Então tinha um campo resultante que era relacionado, né, diretamente proporcional ao número de espiras que eu enrolava e a corrente que circulava nessas espiras. Então isso aqui é exatamente o que tem dentro de um motor, né? Ele gera, claro que a gente, né, eu não vou entrar muito aqui, vocês vão ver em conversão isso, conversão eletromecânica de energia. Para a parte de motores é conversão 2, tá? Motores e geradores. É uma cadeira bem pesada até. Vocês vão ter aí uma intensificação desse campo em virtude desse efeito que se descobriu aí, né, que corrente elétrica gera campo magnético. Então eu vou ter um B relacionado à corrente em número de espiras, tá? E eu consigo, né, dessa forma aí, encontrar relações para qualquer outro tipo de... para qualquer outro tipo de simetria, tá? Aqui eu também tenho corrente, tá? Corrente... eu tenho um fio enrolado num condutor. Aí eu vou estar gerando um campo magnético no interior desse material agora, tá? Agora eu tô gerando um campo magnético no interior desse material. Isso aqui é muito interessante, né? Isso aqui é o princípio básico de um transformador, certo? Transformador, né? A gente falou um pouquinho sobre em materiais elétricos. Eu tenho aqui, por exemplo, um núcleo. Eu tenho um núcleo aqui. E eu vou ter aqui linhas, né? Vou ter uma espira aqui e uma espira... aqui eu botei um braço central aqui, né? Mas não precisava ter posto. Mas eu vou ter... né? Uma coisa assim, né? Então tem uma tensão V1 aqui, uma tensão V2 ou uma tensão V3, não vou apagar. Onde eu vou estar circulando uma corrente nessa bobina aqui. Essa bobina aqui vai gerar um campo magnético. Esse campo magnético vai atravessar esse material aqui ferromagnético, né? Então aqui eu tenho aqui um circuito magnético agora, onde linhas de campo magnético atravessam um material ferromagnético. É um circuito magnético. E vão estar induzindo, a gente vai ver na próxima aula, vão induzir um campo magnético, vão induzir uma corrente magnética, uma corrente elétrica, no meu outro circuito, na minha outra bobina. Então a gente partiu aí de uma condição, né, da onde a gente tinha um campo, uma corrente que gerava um campo, tá? E acho que na aula que vem ou na próxima, acho que na aula que vem a gente fala sobre rotacional, tá? É uma propriedade de campos magnéticos aí. E talvez não dê tempo de abordar toda a parte de indução
eletromagnética, né? Que nada mais é de que eu, a partir de um campo magnético, gerar uma corrente elétrica. Então, esse efeito contrário acontece, né? Eu, com corrente elétrica, eu gero campo magnético, e com campo magnético variável, eu consigo gerar uma corrente elétrica num fio. E a partir desses dois princípios que a gente tem aí, motores elétricos, transformadores, geradores, tudo operam na interação entre dois campos. Um campo primário e um campo secundário. Num transformador eu vou ter a tensão V1, que pode ser uma tensão da rede de 3.800, rebaixada para 220. Então esse transformador que tem próximo da casa de vocês faz exatamente isso. Pega aquela tensão em alta tensão, né, 13.800, e a partir de uma relação de espiras, tá, eu consigo rebaixar a minha tensão no secundário. Então essa relação de espira aqui está muito, muito ligada também, né, com o campo, tá? Então quanto mais espiras, mais eu consigo gerar campo, tá? E se eu tenho um campo gerado por N espiras, esse campo eu posso induzir uma corrente elétrica, né? Consequentemente, uma diferença de potencial entre os terminais dessa outra bobina num enrolamento secundário. E se esse enrolamento secundário tem menos espiras que o primário, eu vou ter uma diferença de tensão, uma diferença de corrente induzida, da intensidade de corrente e módulo do potencial, da diferença de potencial no enrolamento secundário. Então, é assim que acontece a diferença de tensão entre o primário e o secundário. Da mesma forma de um motor, né? Tem o estator, tem o rotor, né? O gerador, né? Que é o processo inverso. A gente está falando aqui da mesma máquina, uma máquina elétrica que pode operar como motor, como gerador. Né? Todo motor pode ser um gerador. Todo gerador pode ser um motor. Justamente por causa que eu tenho esse caminho de duas vias, né? Assim como eu posso, a partir de uma corrente elétrica, gerar um campo magnético, eu posso, a partir de um campo magnético, gerar uma corrente, tá? Aqui eu vou deixar esse exemplo para vocês fazerem, tá? Aqui é bem tranquilo, só aplicar essa fórmula. Na aula que vem a gente vai falar um pouco sobre rotacional. É uma outra propriedade de campos magnéticos, campos né, vetoriais, né? Eu não quis colocar junto com o divergente e o teorema da divergência, porque agora vai fazer mais sentido, tá? Vocês vão entender um pouco mais a aplicação dele, uma vez que eu tenho campos girantes em sentido axial, né? Antes nós não tinha isso, não tinha campos axiais a uma componente, gerados por uma fonte, né? A gente tinha todos campos normais a uma determinada carga, enfim. E na aula que vem a gente vai falar um pouco sobre esse rotacional e já introduzir a ideia de campos, a ideia de indução magnética, tá? E uma onda eletromagnética, que a gente vai falar também, estou adiantando aqui um pouco, é essa variação, tá? Uma variação no espaço, no vácuo, entre um campo elétrico e um campo magnético. Né? Os dois ficam variando, um gera o outro, tá? Eu tenho a propagação de uma onda eletromagnética. Tudo que se propaga no ar é oriunda ou proveniente de uma onda eletromagnética, seja uma onda de rádio, uma onda... Até a própria luz, né? A luz é uma onda eletromagnética, né? É uma variação entre essas duas propriedades, certo? E é dessa forma que ela trafega, certo? Um gerando o outro, né? Um campo gerando o outro. A gente vai falar isso aí um pouco mais a fundo na aula que vem. Só dando uma introduzida mesmo. Pessoal, ficou com alguma dúvida da aula de hoje? Deu para entender bem aí? Boa. Então aí se encontramos na quinta e aí damos início aí aos conteúdos de indução eletromagnética, tá? E já vamos tentar postular aí mais algumas equações de Maxwell. Certo? Então até quinta-feira, boa semana para vocês aí. Certo, Nos encontramos professor. na quinta às 9h30. Beleza, obrigado.
Beleza. Professor, se possível, dá meia presença aí pra mim. Cheguei